Bem, vamos então ao nosso assunto de hoje. O pessoal vai chegando aí, vai se agrupando e tal. Encontro 4, nós vamos falar sobre alteração de tabelas e manipulação de dados, tá? Ficou faltando esse assunto na aula passada, né? Sobre a alteração das tabelas. E para evitar aquelas alterações feitas via design. A princípio, vamos evitar as modificações feitas usando diagrama ou usando design em tempo, né, dentro do Management Studio. Vamos aprender a trabalhar com os scripts que fazem essa correção, tá bom? E a parte de manipulação de dados, vamos inserir dados, vamos alterar dados, vamos excluir dados, vamos alterar colunas, né, alterar informações, né? E vamos tentar trabalhar com isso de uma maneira mais rápida. Vamos continuar trabalhando com aquele nosso database da aula anterior, tá bom? Bem, vamos lá então, vamos direto. Apenas um comentário a respeito dos relatórios de vocês. O pessoal foi muito bem, tá? Nós tivemos muito boas notas. Alguns probleminhas em alguns relatórios, mas são coisas pontuais. Algumas coisas eu até já tratei, já dei feedback, já resolvi, tá? Mas, em geral, o pessoal foi muito bem. Muito bom mesmo, tá bom? Vamos manter isso aí e tal, para a gente poder preparar o nosso trabalho. Eu estou pensando seriamente em não dar trabalho ainda nesse bimestre, dessa prova. Deixar para a próxima. Eu vou resolver e depois eu passo isso para vocês. Muito bem. O que a gente vai discutir, então? As alterações de tabelas usando o Alter Table, tá? E introdução à manipulação de dados. Vamos usar um pouco de Select para procurar, fazer buscas, né, em nossos dados. Vamos inserir dados, vamos alterá-los e vamos excluí-los, né? Vamos ver como é que isso funciona. A exclusão não é nem tão interessante para nós. Para nós, o que me interessa mais é insert e update, tá? E eu vou explicar isso quando a gente estiver falando sobre o delete. Vamos lá. Bom, na aula anterior, nós vimos como criar as tabelas de nosso banco de dados, compreendendo a utilização da extensão insert. A gente viu como fazer isso, né? Mas em dados momentos, precisamos alterar a estrutura de tabela, seja por erros durante a construção do script, seja por uma necessidade futura. O nosso script estava meio furado, né? Eu até tive que corrigir ele em tempo de execução e coloquei para vocês a versão mais recente do nosso script. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tem gente reclamando que não está ouvindo o áudio. Bom, qualquer problema, por favor, falem na hora, tá? Para alterarmos a estrutura de uma tabela, utilizamos a instrução Alter Table, a qual permite alterações das colunas, tipos de dados, chaves estrangeiras e índices. Muito bem, só que no que nós iremos nos focar? Na parte mais básica do Alter Table. E por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada. Esse aqui é o help oficial da Microsoft, tá? Que eu insisto que vocês conheçam, tá? É muito bom. Dá uma olhada no tamanho do help da Microsoft, ó. Esse aqui é o texto básico, tá? Olha o tamanho do help da sintaxe SQL para a instrução Alter Table, ó. Não tem como a gente ver tudo isso. Então, eu vou focar em determinadas situações, tá bom? As mais comuns, aquelas nas quais a gente trabalha melhor, tá? São mais corriqueiras, né? E nós utilizamos no dia a dia.
Eu já estou aqui com... Ah, tá bom. Vamos lá. Eu já estou aqui com o meu Management Studio aberto. Por favor, né? Acompanhem. Se quem quiser ir testando sem problema nenhum, vai observando o que a gente tá, o que nós estamos fazendo. Mas ao final eu devo passar os scripts que a gente vai trabalhar de fato naquele database que a gente está criando. Todo mundo lembra dele? Esse carinha aqui, ó. Esse database é fundamental. Esse cara aqui, ó. Deixa eu dar um Windows mais aqui. De novo. De novo. Oh, aqui, ó. Esse cara aqui. Ele é fundamental, tá? Se você ainda não estiver trabalhando com esse cara, se você não estiver criado, por favor, crie. Porque muito do que nós vamos realizar aqui na disciplina vai ser através desse database. E esse database, muito do que você fizer aí vai cair na prova. Beleza? Muito bem. Então, continuando. Apenas alguns avisos importantes, tá? Modificar o tipo de dados de uma coluna que já contenha dados, olha só, uma coluna que já contenha dados, pode resultar na perda permanente de dados quando os dados existentes foram convertidos para um novo tipo. Então, vamos imaginar que você tem uma coluna lá com dados inteiros e, de repente, por algum motivo, você resolve mudar essa coluna para decimal. Pode acontecer? Pode acontecer de você perder dados, tá? Além disso, códigos e aplicativos que dependem da coluna modificada podem falhar, justamente. Se você está usando mapeamento objeto relacional, certamente isso vai falhar. Galera que já trabalha na área, já usou Entity Framework, tem uma leve noção do que eu estou falando, tá? Isso inclui consultas, exibições, procedimentos armazenados, funções definidas pelo usuário e aplicativos clientes. Tudo aquilo que acessa seu banco e que usa um mapeamento muito forte das colunas do banco vai ser afetado diretamente. Então, o que a gente costuma fazer nesses casos? A alteração da coluna propriamente dita, ela só é feita em situações que não vai prejudicar uma gama muito grande de sistemas ou de aplicativos que façam serviços que façam uso da tabela. Se isso, por um acaso, acontecer e for algo assim muito, muito importante, você não pode alterar, geralmente o que nós fazemos? Nós criamos uma nova coluna na tabela e colocamos o dado. Às vezes em algumas situações, até a mesma informação, só que no formato novo. Certo? Tudo para quê? Para que o sistema não pare, para que os outros sistemas que estão ao redor não parem. O que diz a boa prática? A boa prática diz o seguinte: deve se alterar e todos os outros sistemas devem ser mapeados adequadamente. Para evitar o quê? Redundância. Um aumento desnecessário do tamanho da tabela. Observe que essas falhas ocorrerão em cascata. Então, por exemplo, se você tem relacionamento de chave estrangeira e você está mudando justamente a chave, isso vai pipocar para as outras tabelas dentro do seu banco. Então, tem que tomar um cuidado todo especial com isso, tá bom? Por exemplo, um procedimento armazenado, uma store procedure, no caso, que chama uma função definida pelo usuário, que dependa da coluna modificada, pode falhar. Considere cuidadosamente todas as alterações que você pretende realizar em uma coluna antes de fazê-las. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Tem que ter muita ciência do que você está fazendo para que você não acabe por detonar o seu banco sem querer. E eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. Tá? Vamos lá. Alterando tabelas, tá? Vamos começar com os conceitos, né? O comando
e os principais conceitos dele. Aqui tem uma particularidade, e eu vou explicar durante o decorrer. É algo exclusivo do SQL Server. Atenção, SQL Server, tá? Então vamos lá. Alter Table. Modifica uma definição de tabela, alterando, adicionando ou descartando colunas e restrições. A Alter Table também reatribui e recompila partições ou desabilita e habilita restrições e gatilhos. Os parâmetros do Alter Table, ele é um conjunto, né, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Ele é um conjunto de instruções, tá? Com vários parâmetros, né? Então, ele, dependendo do tipo de parametrização que você crie, você pode estabelecer que ele faça algumas coisas seguindo uma sequência de passos lógicos. Esses passos seriam os parâmetros desse comando, né? Se nós estivéssemos tratando, por exemplo, de um comando do prompt do DOS, por exemplo, né? Seriam os parâmetros. Se nós estivéssemos falando de programação orientada a objetos, seriam os parâmetros do método que está sendo invocado. Aqueles que ficam dentro dos parênteses. Certo? Mas aqui não tem parênteses. Pelo menos, não para esse tipo de coisa. Os parênteses são usados para outra coisa. Então, vamos lá. A gente tem add column. Instrução complementar que permite adicionar uma coluna a uma determinada tabela. Drop column, que exclui a coluna. E alter column, que a altera. Muito bem. Vamos ver um por um. E aqui com exemplos, tá? Ó. Vamos lá, vamos avaliar aqui. Para adicionar, a gente pode usar o exemplo abaixo. Aqui eu estou criando uma tabela chamada docexy. Muito bem. Que tem duas colunas. Int, ID do tipo int, e alpha do tipo int. O texto aqui embaixo está explicando justamente isso. Então, eu não vou ficar perdendo tempo lendo. Vou explicar para vocês. Muito bem. Em seguida, eu altero essa tabela adicionando uma nova coluna chamada beta, do tipo decimal, cuja parametrização é 5 campos inteiros e 2 campos após a vírgula. Vamos ver isso aqui rodando? Vamos dar uma olhada? Ó, vamos lá. Eu acho, se eu não cometi o erro de tirar o script, ele está perdido aqui em algum canto. Espera só um minutinho. E eu acho que eu apaguei. Que problema. Espera aí. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo. Eu vou pegar que tem aqui, ó, tá? E eu vou colar aqui. Vamos lá? Olha lá. Bom, como é que eu faço para executar? Agora mais um bizu do SQL Server, tá? E do Management Studio. Como é que eu faço para executar uma coisa de cada vez? Eu simplesmente só marco aquilo que eu quero que ele execute, tá? E eu clico em execute. Ele dispara e faz somente aquilo que está marcado, tá? Então, agora, ele criou uma tabela chamada docexy. Beleza? E agora, eu vou alterar essa tabela, ó. Como é que eu sei que ele criou? Ué, vamos aos spoilers, né? Select asterístico from docxy. Olha lá, ó. O próprio banco já está dizendo que a tabela existe, ó. Tudo bem. Aí eu coloco um gol aqui embaixo. Tá. Muito bem, eu marco o texto que eu quero e apenas ele. Se eu desmarcar, ele vai fazer tudo de uma vez, tá? Eu só quero essa parte. Então, eu marco o texto que eu quero e clico em execute. Ó a tabela aqui. ID e alpha. Certo? Muito bem. Agora, eu quero isso aqui, ó. Eu vou adicionar uma coluna chamada beta. Vamos adicionar essa coluna, ó. Eu marquei o texto que eu quero e eu clico execute. Comando completado com sucesso. Se eu mandar rodar select de novo, ó, agora vem a coluna beta lá. Vamos dar uma olhada a nível de
Explorer mesmo, né? Aqui, ó, Tables. Deixa eu rodar esse cara aqui, atualizar esse cara. Aqui, ó, a tabela. Botão direito. Se eu pedir o design da tabela, ele traz para mim a estrutura. Tá aqui a estruturinha da tabela, ó. Eu não defini chave primária, tá? O script não definiu nulos, mas não é nossa preocupação mexer com isso nesse momento. Mas percebam que ele cria duas colunas e depois eu adiciono uma terceira. Legal? Vamos ver se eu consigo usar esse mesmo exemplozinho aqui, ó, para explicar o restante para vocês. O material, ele, se eu não estou errado, ele cria novamente a tabela. Deixa eu pegar aqui. Para alterar, eu só vou copiar esse aqui, ó. Eu vou tirar esse cara, porque nós já criamos, né? Ó, aqui. Alfa existe lá, né? Então, vou deixar só essa parte aqui, beleza? Acompanha. Então, vou voltar aqui. Beleza. Ó, eu vou fazer um outro alter aqui embaixo, ó. Aquele que a gente estava usando. Só que dessa vez, eu estou alterando a coluna alfa, transformando ela em decimal. No modelo original, ela estava definida como inteiro. Certo? Vamos ver isso aqui rodando. Eu marco esse cara, só ele, e eu mando executar. Comando executado com sucesso. Muito bem. Como que eu sei que funcionou, professor? Vamos voltar aqui para a estrutura da tabela. O que é isso aqui? Não, fica tudo. Vamos pedir design novamente. Olha lá. Alfa agora é um decimal de 5,2. Beleza? Muito bem. Vamos voltar aqui para a apresentação. E agora, ele faz... Eu vou tirar essa parte aqui e eu vou excluir... Eu vou tirar esse aqui e vou deixar só essa parte. Isso. A gente está usando a mesma tabela, tá? Eu só estou brincando com aquela coluna, né? Eu brinquei com a coluna beta, criando ela. Aí depois eu brinquei com a coluna alfa, alterando ela. E agora eu vou excluir a coluna beta, ó. Vamos lá para o SQL. E aí nós vamos fazer o quê, ó? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Alter table, drop column, beta. Drop, né? Remova, né? Exclua, né? Tal. Vamos rodar isso aqui. Executado com sucesso. Muito bem. Se eu pedir para analisar aqui, ó, o design da tabela, voltou a ter só duas colunas. Certo? Beleza? Agora a gente tem um outro probleminha aqui. E eu quero continuar aqui com essa parte aqui, para que a gente possa ver. Aqui na teoria, ó, ele começa mostrando para nós, fazendo aquele ajuste que a gente teve que fazer quando a gente estava trabalhando na aula passada, que algumas colunas estavam sendo identificadas como... não estavam identificadas, né? Então, o que faltava? Então, elas não tinham um marcador de nulo. Nulo ou não nulo, estava vazio. Quando eu faço isso aqui, de acordo com a estrutura do SQL Server e o default, na aula passada teve gente puxando minha orelha por causa disso, default, padrão, vamos falar padrão? Pronto, atende todo mundo? Pô, o inglês é meu, eu falo o dia que quiser. Então vamos lá. O padrão do SQL Server, gente, é o seguinte. Quando você não informa o nulo aqui, o not nulo ou nulo, qual o padrão dele? A coluna é nula. Como que eu sei disso? Vocês observaram que eu rodei aqui o nosso script de criação e eu criei, ó, aqui, mas eu não especifiquei nada. Eu não especifiquei nada, tá certo?
Agora, observa a estrutura da tabela, aqui pelo design, ó, e dá uma olhada aqui, ó. Permitir nulos, está marcado. O padrão da SQL Server é, se você não colocar nada aqui especificando, então a coluna aceita nulos. E como que a gente resolve isso? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para a apresentação. Nós podemos fazer isso aqui, ó, alter table, o nome da tabela, seguido da coluna, alter column, o nome da coluna que eu quero mudar, o tipo da coluna, e aqui, ó, not null. Aqui eu estou mudando duas informações, né? Eu estou mudando, primeiro, ela foi definida aqui como um char de 255. Eu alterei para varchar de 128. Eu diminuí o tamanho e coloquei como varchar. Mudei o tipo e o tamanho. Em seguida, eu especifiquei not null. Beleza? No nosso caso, eu não quero mudar o tamanho, não quero mudar o parâmetro, não quero mudar... Não, eu quero mudar o quê? A informação dela ser nulo ou não. E mais, se vocês repararam bem... Só um minutinho. Ah, que bom. Entendeu, né? Que bom. Vamos lá. Então, nós já temos a tabela, não temos? A estrutura da tabela já está setada. Eu vou voltar àquela coluna e vou botar mais uma. Vamos brincar um pouco com esse negócio aqui para a gente se familiarizar com esse lance de criação, porque assim a gente não tem problema, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui e é o seguinte, a tabela eu vou trabalhar com a mesma, só que... Não, eu vou colocar uma tabela exemplo, é melhor, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou vir aqui, vou trocar o nome da tabela aqui, ó, e vou colocar exemplo. Certo? Então, olha só, exemplo. Aí, em seguida, eu vou deixar a definição do jeito que a gente está acostumado, a maneira mais adequada, né? Então, eu coloco aqui eu vou colocar beta como inteiro, tá? E aqui eu vou colocar gama como char de 2. Pode ser? Pode ser. Repara que eu não estou setando nada a questão do not null ou nem chave primária. Porque o alter table também permite fazer tudo isso depois. Mas o que diz a boa prática? A boa prática diz que os nossos scripts devem estar setados desde a inicialização no padrão mais vantajoso possível para o administrador de rede. Desculpa, o administrador do banco, DBA. Tá? E por quê? Porque o DBA ele não tem tempo de ficar verificando esse tipo de coisa. Certo? Geralmente é gente muito ocupada. Tá? Então, geralmente nós preparamos os scripts, passamos para o DBA valida usando aquele parse e manda rodar. Ah, eu não setei nulo, tal. Eu falei, então, a responsabilidade é sua. Não é do DBA. Importante tomar cuidado com isso, tá? Algumas empresas, elas pensam diferente, que o DBA tem essa responsabilidade. Então, é de empresa para empresa, certo? Isso vai de empresa para empresa. Então, vamos lá, ó. Vamos brincar um pouco com esse cara, porque aqui a parte da teoria, ela simplesmente está mostrando para nós como alterar uma coluna, né, usando o alter table, para setar ela para not null ou não, certo? Então, vamos... Aqui ele simplesmente está explicando o que foi feito, que ele alterou a coluna, tal, ele mudou o tamanho. Eu acho isso aqui muito textual. SQL a gente tem que meter a mão para aprender, tá? Beleza. Então é só até aí mesmo. Então, vamos meter a mão para aprender? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer?
Vamos criar essa tabela do jeito que ela está. E aí a gente vai adequar. Né? Para servir de puxão de orelha, para a gente nunca mais esquecer de fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Eu estou com muito script aberto aqui. Ah, tá. Isso aqui é para outra coisa. Isso aqui são outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu encolher um pouco esse negócio. Tá bom. Assim tá legal. Então vamos lá. Ó. Eu vou criar essa tabela. Me acompanhem, por favor. Vamos lá? Execute. Tabela criada. Muito bem. Esqueci chave primária, esqueci nulos, esqueci tudo. Por onde eu começo? Vamos começar primeiro pela chave primária, que aí a gente vai fazendo numa ordem que permita que a gente possa que a gente possa seguir um fluxo lógico, né? Vamos pensar assim? Porque a tabela do jeito que está não atende. Não tem identity, né? Então nós vamos mudar essas coisas. Vamos mudar? Por exemplo, ó, ID. ID não é um bom nome para chave primária, né? Para coluna ID. Não é um bom nome. Mas vai servir para o nosso exemplo aqui, só para a gente entender. A boa prática diz que tem que ter o nome da chave, o nome da tabela ali. O nome da tabela seguido por ID. Ou... geralmente a palavra ID, tá? Que o pessoal usa. Eu já vi chave primária com tudo quanto é nome. Vocês podem pensar na vida de vocês, eu já vi. Mas a boa prática diz que ID é ID de registro. Tá? Nome de chave esculhambada não falta. Pode ter certeza disso. Mas vamos trabalhar com a boa prática? Então, vamos trabalhar com a boa prática. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Eu vou deletar essa tabela e eu vou criar ela de novo. Ó, por exemplo. Porque eu não posso renomear. Eu podia apagar a coluna e criar ela de novo. Podemos fazer isso, né? A gente já sabe como fazer, então vamos fazer isso. Alter, table, exemplo, drop column, certo? Ó, drop column. Professor, não podia renomear? Não, o SQL Server não aceita rename. Tem que tomar cuidado. O que ele faz? Se mesmo pelo design você vai lá e altera o nome da coluna, pasme, ele simplesmente recria a tabela. Recria a tabela. Então, é o pior procedimento possível é alterar o nome pelo design, tá? Ah, não, isso aqui é rapidinho. Se a tabela for pequena, é. E se a tabela está com milhões de registros, como é que faz? É complicado, né? Bastante complicado. Então, vamos lá. Alter table, exemplo da column. Vamos excluir a coluna ID, certo? Eu só preciso falar isso para ele. Ó. Faça isso. Execute. Já era. Muito bem. Então, agora eu vou adicionar um nome adequado. Vou deixar esse cara aqui, ó, para servir a nossa memória, né? Então, vamos lá. Alter, table, exemplo, add, e aqui um particular. Não tem a palavra column depois de add. Tome cuidado com isso, tá? Não tem. Tem para outras coisas, mas para colunas não tem add column. Não sei por que o SQL Server simplesmente omite a palavra column nesses casos, tá? Mas ele já vai entender que você está adicionando uma coluna. É uma pergunta que eu fiz até hoje. Tem os DBAs mais antigos, sabe explicar por que isso. Mas isso vem de muito tempo. Então, vamos lá. Vamos colocar um nome adequado. Exemplo ID. Estou colocando tudo minúsculo, então vamos usar aquele padrãozinho minúsculo aí, tá bom? Então, vamos lá. Int, imediatamente eu já coloco, ó, é not null, tá? E aí eu posso também colocar identity 1,1. Ah, aqui já tomou cara de algo que a gente conhece, né?
Isso aqui provavelmente vai ser uma chave primária. Ah, se eu colocar primary key aqui, tá certo, professor? Olha, ele até aceita, mas lembra que ele põe um nome maluco lá, dele mesmo? E eu não quero isso, certo? Então eu não vou colocar isso aqui agora. Exemplo ID é int not nulo identity 1 de 1. Só. Go. Isso. Vamos executar? Feito. Muito bem. Como é que eu sei? Eu uso o select, né? Select asterístico from exemplo. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Ah, exemplo AD ficou lá para o final. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. O select permite que a gente mude a posição de coluna. Beleza, não tem problema nenhum. Ah, a chave primária está lá embaixo. A ordem dos fatores não vai alterar o viaduto. Fica tranquilo que a gente coloca na ordem certinha depois. Tá bom? Vou mostrar quando a gente estiver mexendo com o select. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Eu preciso alterar alfa, beta e gama. Bom, eu já sei como fazer isso, né? É muito parecido com esse cara. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui fazer o seguinte. Aqui, vou alterar exemplo. Aqui eu dou um Enter. E a partir daqui eu começo, ó. Alter. Column. Nome da coluna. Alfa. Opa. Alfa. Certo? Eu quero especificar que alfa passou a ser not null. Ele está pedindo para especificar o tipo. Como o tipo não vai mudar, eu vou repetir o tipo aqui, ó. Int. Tá? Beleza. Sem problema. Vírgula. Próximo. Vou fazer aqui. Eu vou especificar. Ele está... Ah, beleza. Entendi. Beta. Alter column beta. O que você está reclamando, meu filho? Ah, ele está aceitando apenas um por... Ah, tudo bem. Não tem problema. Sem problema. Vamos lá. Ele está acertando uma só. Então eu posso colocar tudo numa linha só, né? Não tem problema. Tem um jeito de colocar a sintaxe ali para vários, professor? Até tem. Mas o meu está calibrado para não aceitar. É até bom que assim a gente aprende a fazer o jeito correto, né? Ah, é mais trabalhoso? É, mais trabalhoso. Mas o nome da disciplina é programação. Então vamos lá. Beta. E como é? Gama. Só que gama, ó, eu vou fazer uma mudança a mais em gama. Presta atenção. Alfa inteiro, beta inteiro. Mas gama eu vou mudar para varchar. E aí eu vou colocar a especificação do tamanho. E aqui, espera um pouquinho que a Google quer participar da aula. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Não, não quero saber de pesquisa. Então vamos lá. Aqui é uma dica, tá, gente? Quando você não sabe o tamanho, ou quando você quer especificar algo muito grande, acima, por exemplo, de 255 caracteres, eu não sei o tamanho. Eu não sei dizer. Ou é algo muito grande, pode ser sei lá, um texto, um parágrafo, algo do gênero, alguma coisa muito grande mesmo. O que você faz? Você não precisa especificar tamanho, você vem aqui e coloca a palavra max. Ó. Ele altera ali para max para você. Então ele vai colocar o tamanho máximo disponível para aquela coluna. Certo? Muito bem. Vamos lá? Executando esse primeiro, esse depois e esse por último. Beleza. Os três estão setados certinho. Agora vamos à parte mais interessante. O constraint. Então vamos lá.
A mesma coisa aqui, alter table, exemplo. Só que aqui eu vou usar uma palavra, né, reservada, ó, add, e aí eu coloco aquele constraint que a gente usava nos scripts anteriores. Constraint, o nome da constraint, pk, underline, exemplo, em qual campo? Não, desculpa, o tipo, primary key, em qual campo? Exemplo, ID. Certo? Bom, muito bem. A professora, isso não é quase a mesma coisa que a gente fez aquela vez? Sim, é quase igual. Só muda a palavra add aqui no começo. Importante, tá? No PDF, eu não estou mostrando isso aqui. Tá? Eu não tem lá. Ele só tem o add, o alter e o drop. Aqui eu estou dando um plus a mais. Eu estou mostrando para vocês como adicionar uma chave primária depois. Prestem atenção, não tem isso no PDF. Tá? Muito bem. Esses três a gente já fez, então vamos comentar eles para não dar confusão. E agora vamos rodar esse cara aqui para ele criar a chave primária. Parse, só para testar. Ok. Execute. Executado. Vamos dar uma olhada como que ficou isso aqui? Ó, eu vou vir aqui, Object Explorer aqui, eu vou mandar ele dar um refresh aqui para nós. Eu vou pegar a tabela exemplo e vou no design. Olha lá, ó, alfa, beta, gama, nenhuma delas aceitando nulo, e exemplo ID como chave primária. Legal? Uma outra dica, o identity. Onde que eu enxergo o identity aqui no design? Eu abro o design, eu venho na tabela que eu quero, eu seleciono aqui, ó, a coluna que eu quero, e aqui embaixo, nas propriedades da coluna, eu tenho um lugar chamado Identity Specification. Tá vendo aqui, ó, que o valor dele é yes? Significa o quê? Que esta coluna é autoincrementável. Começando em 1 e incrementando de 1 em 1. Certo? Ah, então é aqui que a gente consegue ver isso aí, professor? Sim. É aqui que você consegue ver as informações desta coluna. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Professor, Fala. só para fixar essa questão da constraint aí, o senhor colocou ali PK underline exemplo. Por que mesmo que tem que colocar o PK, por exemplo, ali? Aqui é o nome da constraint que você está criando. Tá? Por padrão, quando se trata de chave primária, eu uso o prefixo PK, underline, o nome da tabela onde eu estou. Uhum. Aí depois o senhor coloca a primary key e a coluna que vai ser a primary key, né? Exatamente. Beleza. Certo? Certinho, valeu. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Muito bem. Então vamos lá, porque a coisa vai piorar muito agora. Seguinte, eu não vou trabalhar nem com a tabela exemplo e nem com a tabela... Então vamos remover isso aqui, tá? Por enquanto, vamos remover. Não, vamos remover não. Eu já sei o que eu vou fazer. Deixa aí quietinho. Vamos continuar aqui com o nosso material, porque tem algo que a gente tem que discutir agora, tá? Então a gente vai discutir esse algo agora, que é a manipulação de banco de dados, né? Dos dados das tabelas. Então, bom, a gente já viu como criar a tabela, até mesmo como ajustar a tabela, dado algum erro que a gente tenha cometido no script. Muito bem. Agora, a gente precisa aprender o quê? A inserir os dados da tabela, alterar os dados quando necessário,
remover os dados e como pesquisar, tá? Que é o select. Então, é o insert, update e delete. Não por um acaso, são operações mais o select que representam um chamado CRUD. Quando fala CRUD básico, vem daí, tá? A expressão vem daí. Então, vamos lá. Vamos aprender o que é isso aí. Primeiro, o select. Eu já mostrei para vocês, mas não custa revisar. Comando select permite recuperar os dados de um objeto de banco de dados, como uma tabela, uma view, em alguns casos, uma store procedure. Importante. Alguns bancos permitem a criação de procedimentos que retornam valor. A SQL serve um deles. Você faz a pesquisa, você cria uma store procedure que retorna uma tabela que não existe no banco. Você cria essa tabela em tempo de execução. E a resposta da store procedure é justamente a tabela. Ou um campo, ou um valor, certo? Então, a store procedure é um método no banco que, executado, pode trazer um determinado retorno para você, tá? E como você sabe qual é o valor de retorno, você tem que analisar a store procedure. Não é fácil. Ah, ele diz para mim qual que é o valor. Não, não diz. Você tem que analisar a store procedure para saber. Você vai criar, você vai pegar o script da store procedure. Ah, o retorno dela é esse aqui, beleza, ótimo. Mas só consegue abrindo e olhando ela. Tá bom? Não vamos nos preocupar com isso agora. Esse assunto lá para o final. A sintaxe de um select comum é select asterístico from clientes. Ou você especifica o nome das colunas. O asterístico, ele tem uma relação com o all. Então, é a mesma coisa de escrever select all. Eu estou buscando todos os registros, todas as colunas da tabela tal. Certo? O problema, o asterístico força o banco a fazer duas coisas em vez de uma. Tá? Se você põe um asterístico, ele vai primeiro perguntar quais são as colunas que compõem o banco, compõem a tabela. E depois montar a resposta para você em formato de tabela. Então, ele faz duas coisas em vez de uma. Na prática aqui, ó, o que acontece? Quando a gente pega aqui o nosso banquinho, se eu dou select, caramba, asterístico from exemplo, tudo bem, o nosso banco é pequenininho, nossa tabela é minúscula, não tem nada, ela está vazia. Tudo bem. No entanto, isso não impede o SQL Server ter que fazer dois trabalhos. Dois trabalhos. Quando ele não faz esses dois trabalhos, professor? Quando você especifica as colunas. E é aí que eu falei para vocês que vocês podem colocar na ordem que vocês desejarem. Ó, exemplo, ID, alfa, beta, vírgula, gama, from, exemplo. Certo? Olha lá, marquei, rodei, agora ele trouxe na ordem que eu quero. Entenderam? A posição, então, da chave primária, idealmente, ela é o primeiro campo que aparece no script. Mas, caso aconteça algum problema, como é o nosso caso, que a gente mudou a chave, sem antes existir a chave, né? Você pode ordenar isso de maneira adequada dessa forma. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar para a teoria para ver o que a teoria fala mais para nós. Aqui ele especifica algumas cláusulas. O problema são os filtros de busca. É que nós não temos esses registros no banco ainda. Mas vamos analisar isso aqui. Ó, select código, nome, coluna código e coluna nome, from clientes, where o código seja igual a 10. É um filtro, certo? Isso é um filtro. Você está especificando o que você quer da tabela clientes, a coluna código e a coluna nome, cujo código seja igual a 10. Certo? Outra coisa aqui, ó, por exemplo, ele especifica também uma pesquisa por um campo de texto, onde a UF seja RJ. Repara que, apesar de você colocar o nome das colunas, o filtro é colocado por uma coluna que não está no select.
SQL Server permite fazer isso. Na verdade, todo idioma SQL, toda linguagem que se diga SQL, ela permite fazer esse tipo de coisa. Tá? Importante, eu não sei se a professora Simone falou para vocês a respeito de álgebra relacional. Deve ter falado, né? Assim espero. Bom, essa parte do select, ela está diretamente relacionada com a álgebra relacional e também com teoria de conjuntos, tá? Isso é importante. O select, ele nada mais é do que uma expressão de álgebra relacional relacionada com teoria de conjuntos, certo? Então, olha lá. Professor, e por que essa analogia com teoria de conjuntos? Porque fica muito fácil de entender matematicamente quando você começa a considerar a possibilidade. Observa só. Você tem um conjunto chamado clientes. Um elemento chamado clientes. Muito bem. Dentro desse elemento clientes, você tem subelementos código, nome, e aqui a gente já viu o F. Certo? Muito bem. Então, o select, ele simplesmente traduz uma expressão algébrica para o formato SQL. E no caso da teoria de conjuntos do conjunto clientes, eu quero os elementos código e nome para os quais a UEP seja igual a RJ. Certo? No exemplo de baixo, ó, eu quero o código e nome da tabela clientes, onde o código seja maior ou igual a 100 e menor ou igual a 500. Então, entre valores. Ele vai trazer todos os registros, código e nome, onde o código esteja entre 100 e entre 500. Certo? Muito bem. Embaixo, a mesma coisa, só que dessa vez utilizando a UF. Eu quero todos os registros que a UF seja ou MG ou SP. Então ele vai trazer para mim todo mundo que é de Minas e todo mundo que é de São Paulo. Certo? Se a gente fizer uma analogia com teoria de conjuntos, tá? Teoria de conjuntos, o que você pode pensar? Você tem um conjunto dos clientes cuja UF seja igual a MG e o conjunto dos clientes cuja UF seja igual a SP, certo? Desses, você quer uma intersecção, no caso ele vai trazer todos para você, certo? Mas desses, você só quer a coluna código e a coluna nome, ou subelemento, né? Código, subelemento, nome. Certo? Muito bem, vamos continuar. Aqui é importante o uso dos parênteses. Lembra que eu falei lá atrás? Aqui ele faz toda a diferença, especialmente do jeito que você constrói, tá? Por exemplo, aqui, você está buscando todos os clientes da tabela, todos os código e nome da tabela clientes, onde a UF seja igual ao Rio de Janeiro ou a UF seja São Paulo e o código ativo esteja igual a não. Então, nós temos algo bem diferente aqui, né? Nós temos uma expressão de validação, de filtragem, e aqui nós temos outra bem maior e um pouco mais seletiva, porque ela está levando em consideração uma outra UF e um status aqui, ó, ativo. Certo? Muito bem. E, finalmente, quando você tem valores nulos, você pode pedir, por exemplo, que você quer todos os registros cujo endereço seja nulo ou a cidade seja nulo. Inadvertidamente, alguém pode ter gravado o registro que o endereço foi setado como nulo,
porque o campo aceita nulos, e a cidade também esteja setada como nulo. Certo? Então, essa pesquisa vai trazer todos os registros que o endereço ou a cidade estejam com valor nulo. Certo? Nesse caso aqui, uma operação de intersecção dentro de um conjunto. Certo? Muito bem. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai brincar um pouquinho com isso daqui a pouco. Naquele exemplo lá, tá? Eu vou fazer usando aquela tabela mesmo, nós vamos inserir alguns registros e nós iremos também alterá-los e excluí-los. E rodar um select para ver esses registros trabalhando. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho, ó. A instrução insert. A insert, ela é muito parecida com outras instruções que nós já trabalhamos. Você dá insert into nome da tabela e após o nome da tabela você tem uma lista de campos. Embaixo você tem os valores para estes campos. Ou, quando é a tabela inteira, insert into nome da tabela, você não especifica os campos e você especifica apenas os valores que serão gravados. Isso é particularmente interessante, por quê? Porque casos em que chave primária seja estabelecida como autoincremento, você não pode usar a expressão de baixo. Essa aqui. Essa expressão não pode ser usada. Você tem que usar a expressão de cima, onde você especifica os campos. Por quê? Quando você omite um campo, ele entende que a chave primária está junto. O problema é que a chave primária é autoincremento. Você não pode fornecer um valor para ela. O SQL Server não deixa. A não ser que você desligue esse autoincremento. Aí ele vai deixar você fazer. Nós vamos ver essa situação, tá? Bom, aqui é a explicação, né, que eu dei para vocês. Aqui é uma coisa mais na prática. Dá uma olhada, ó. Ele insere na tabela empregados, nos campos código, nome, salário e seção, os valores 1, que seria a chave primária, o nome do funcionário, o valor do salário dele e a seção na qual ele trabalha. Observa aqui embaixo, ó, quando você omite o nome das colunas, ele permite você gravar. Só que o problema é que se esse código aqui for autoincremento, ele não vai deixar. Certo? Muito bem. Vamos ver um por um para ficar mais fácil? Então a gente já viu o select, né? Que a gente está usando, vai usar bastante. Mas vamos ver o insert. Como é que a gente faz insert? Vamos lá, ó. Ali eu já tinha feito um select, né? Eu vou deixar ele ali. E é o seguinte, a nossa chave primária, ela é a identity. Então, ela é autoincrementável. Então, a gente não pode informar ela. Como é que funciona isso aqui? Sim, ó. Insert into. O nome da tabela que eu quero é exemplo. E aí, eu preciso especificar as colunas. No caso, eu vou especificar alfa. Oh, caramba. Alfa, beta e gama. Em seguida, eu vou informar os valores. No meu caso, eu vou informar alfa é inteiro, né? Alfa é inteiro? Alfa e beta são inteiros, gama é varchar. Então, vamos lá. Vamos informar o valor inteiro? 10. Para beta, vamos informar 20. Muito bem. E para gama é texto. Então, eu vou informar aqui, ó. Teste de inclusão. Beleza? Vou dar um go aqui embaixo, ó. Ou ponto e vírgula também funciona, tá? E aí eu vou mandar executar. Uma linha afetada. Significa que o SQL Server gravou aquilo que a gente gostaria de inserir. Aqui eu vou executar um novo select, só que dessa vez tem registros na tabela. Beleza? Aqui uma particularidade.
eu queria que todo mundo entendesse. Aqui, se você faz isso, você está incluindo uma única linha. E como é que você faz para inserir mais de uma? Vamos lá? Antes de continuar, observa aqui, ó, exemplo ID, chave primária, valor incremental, certo? Então, eu não precisei especificar, ele gravou sozinho. Perfeito. Vamos continuar aqui? Quando eu quero inserir mais de um registro ao mesmo tempo, eu tenho que repetir isso aqui várias vezes? Assim, 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 assim? Tem gente que faz isso, tá? Existe outra forma de fazer, professor? Tem. Como? Eu vou deixar esse cara aqui comentado, que foi o primeiro, e agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona os outros, ó. Eu venho aqui, ó, eu especifico values, e aí eu faço o seguinte, presta atenção. Eu gosto de fazer isso bem separadinho para que todo mundo entenda, tá? Ó, eu vou pegar esse cara, aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. Vamos colocar mais uns 5 aqui, tá bom. Beleza. Vou deixar um gol aqui embaixo e aí eu vou alterar alguns valores aqui. Aqui está 20, né? Aqui eu vou colocar 30, 50, 70 e aqui 90. Aqui está 20, eu vou pôr... Lá a gente já pôs 10 e 20, né? Eu vou tirar esse cara aqui. Vou pôr aqui, lá está 20, então vou pôr aqui 40, 60, 60, 80, 100. Beleza? Vamos dar uma olhada, ó. Marquei aquilo que eu quero rodar e eu vou mandar ele executar. 4 linhas afetadas. Beleza? Vamos dar um select para ver o que aconteceu? Ó. Dei um select na tabela. Tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos imaginar que eu queira apenas o número 3, tá? Que é aquele select com filtro, né? Então, fizemos o insert, ó. Agora eu vou fazer select, posso repetir aquele de cima, ó, vou repetir esse cara, vou colocar ele aqui embaixo, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, o pessoal faz muito isso, então, prestem atenção. Coloquei o from para baixo, aqui eu vou colocar o where, eu vou dizer que eu quero apenas o ID número 5, então, exemplo, ID igual a 5. Beleza? Vamos executar. Tá ali. Tá feito. Show? Muito bem. Tá básico por enquanto. Professor, né? Pois não. como é que o senhor fez para inserir comentário mesmo? Desculpa. Você pode colocar 2 traços na frente, como eu fiz ali, ou apertar Ctrl K, C. Ctrl K, C. Isso. Beleza, valeu. Para tirar, Ctrl K, U. Ó. Ele tira. Show? Então, beleza. Isso aqui funcionou. O nosso select ali também funcionou. Vamos voltar nossa atenção agora para a nossa apresentação para a gente ver como fazer um update. Vamos dar uma olhada? Aqui. O update é utilizado para atualizar registros em uma tabela. A sintaxe básica está aqui embaixo. Update, nome da tabela, set. O campo é igual o novo valor, where, uma condição específica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou mandando atualizar a tabela e setando o valor de determinados campos, alterando esse valor, certo? O where, aqui é uma condição. Importante, gente, é altamente perigoso fazer o update em banco sem a cláusula where. Altamente perigoso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Fiquem olhando só isso, ó.
Aqui, bom, o resto da teoria explica como é que funciona. Aqui, no caso, ele está colocando o update de departamento, 7, salário igual a 100, onde o código do departamento seja igual a 1. Beleza. Aqui um outro exemplo, que ele muda o nome da pessoa, o salário da pessoa, quando o código for igual a 1. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso SQL, nosso brinquedinho aqui, né, que é a tabela exemplo, e aí vamos dar uma olhada. O que acontece se eu faço um update? Vamos fazer um update comum primeiro, né? Ó, update, o nome da tabela é exemplo 7. Vamos dizer que eu quero mudar... Peraí. Olha só, vamos dizer que eu quero mudar o valor do número 4, esse 70, 80, né? Eu quero mudar esse texto aqui, ó, para um outro valor qualquer. E somente ele. Atenção, somente ele. Então vamos lá, ó. Eu vou setar gama igual. Este é um novo... Não, esse é um teste de alteração. Beleza? E aí eu vou dizer where, aí exemplo id seja igual a 4. Beleza? Olha lá. Vamos rodar esse cara. Uma linha afetada. O SQL Server fez. Vamos ver o que ele fez? Vamos dar um select aqui. Ah lá. Ele mudou. Então, ele mudou esse cara, né? O número 4 aqui, ele mudou para este é um teste de alteração. Tá, professor, e se eu não especificasse... Por que é perigoso? Porque se eu não especificasse isso aqui? Vamos lá, ó. Vamos rodar do jeito que tá. 5 linhas afetadas. Ele mudou o quê? Ele mudou todos. Conseguem enxergar o perigo que isso aqui pode causar? É um perigo. Perigo, perigo, perigo. Ah, professor, e agora como eu volto? Não volta. Não tem como voltar. A não ser que você use algo que a gente vai usar lá na frente, chamado transações. Aí talvez você consiga voltar. Caso contrário, você esculhambou o morro inteiro. Tá bom? Professor, o senhor pode repetir o que o senhor fez, que eu não entendi? Posso. Você entendeu quando eu fiz o update apenas do número 4 aqui? Sim, essa parte eu entendi. Muito bem. O que eu fiz? Eu vim aqui e só comentei essa linha, ó. Eu tirei o filtro. O que ele fez? Atualizou tudo. Ele atualizou todos os registros. Era o que eu queria? Ah, entendi. Então, o erro que o senhor colocou é só naquela linha. Se alterar, ele vai exemplificar em todos. Exatamente. Ali, no caso, eu estou omitindo um filtro. E fazer isso é extremamente perigoso. A não ser uma situação muito controlada, né? Você está mudando por exemplo, você está mudando o status de alguma situação lá para não processado. Aí você quer que processa tudo de novo. Aí você vai lá, arranca o where e manda fazer o update em tudo. Ele vai alterar todos os status. Mas isso é uma situação muito controlada.
A pessoa que está fazendo isso, ela está 100% ciente do que ela está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, gente, para quem trabalha com banco de dados, tá? Se você não tem 100% de certeza do que você está fazendo, não faça. De forma alguma. Beleza? Deixa para alguém que tenha 100% de certeza para fazer. Caso contrário, você vai ter um baita de um problema na mão. Certo? Mais alguma dúvida quanto ao update, gente? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então vamos em frente. Bom, a gente já viu como, então, como inserir um registro, como alterar um registro, e agora nós iremos fazer a continuidade, que é para deletar o registro. Como eu falei para vocês, eu quero me concentrar mais no insert e no update, mas a teoria exige que eu mostre isso para vocês. E por que eu quero me concentrar nos outros dois? Gente, geralmente nós não apagamos registro do banco. Tá? E aí é uma particularidade que eu gostaria que vocês compreendessem. Nós não apagamos registro do banco, porque uma vez o registro lançado, é informação histórica. Essa informação não deve ser excluída. Existem, inclusive, empresas que proíbem, vejam bem, proíbem a execução de delete no banco. Não pode. O SQL Server, inclusive... Pois não. Esse exemplo de serviço, hein, professor? Eu também queria entender isso, porque se eu cadastro um produto e eu errei alguma coisa no produto, se eu quiser excluir ele, é impossível excluir, porque ele já foi registrado. Aí se eu tenho que fazer uma duplicidade de produto e marcar o outro como inativo. Exatamente. Por quê? A empresa te deu alguma justificativa sobre isso? O pessoal do suporte tinha me explicado que quando você cria um produto, ele é registrado, mas você não consegue mais excluir ele. Já foi aberto uma cláusula, igual nota fiscal. Acho que quando você está fazendo a nota fiscal, você já não consegue mais desfazer o produto. Ele fica lá para sempre no seu sistema. Sim. Essa justificativa, ela varia de empresa para empresa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês do que acontece lá na Secretaria de Fazenda, onde eu trabalhei durante muito tempo. Nenhum registro é excluído. É proibida a exclusão física de um registro. Proibida. Por quê? Mesmo registros com erro, com problema, eles são mantidos no histórico por uma questão de histórico propriamente dito, né, de registro dessa informação. A informação produzida, mesmo errada, é considerada uma informação de valor. Tá? Mas isso está ocupando espaço e tal. Gente, geralmente, quem se preocupa em não deixar excluir um registro, não está nem um pouco preocupado com a questão de espaço. Tá? Porque isso é um débito assumido. A empresa que assume isso, ela não proíbe, ela não coíbe de forma nenhuma a questão de espaço. Muito pelo contrário. Ela está ciente disso. Agora, se a empresa coibir essa questão, tem um contrassenso aí. Alguém está errado. Certo? Alguém está errado, porque não pode. Se a empresa decide que não pode excluir, ela não tem que estar preocupada com espaço em disco. Não. E no MS SQL tem como limitar o delete? Tem, por usuário. Eu consigo dizer quem pode fazer o quê. Certo? Mas isso é uma questão mais administrativa do SQL, tá? A gente não se prende muito aqui na disciplina. Tá bom? Aí vai mais de curso mesmo para aprender a fazer isso. Tá? Se sobrar tempo, eu mostro para vocês, lá no final da disciplina, algumas questões de administração que dá para controlar aqui. O que você pode ou não pode fazer e tal. Mas já adianto para vocês.
tem como especificar um por um desses. O usuário fulano só pode fazer select. Ele não pode fazer insert, nem update, nem delete. Tem como fazer? Tem. Por usuário, por grupo, por perfil ou por esquema. Então, o SQL ele é bem fácil de administrar nessa parte. Tá? E não tem como burlar. Não. A não ser que você entre com a senha de outra pessoa. Certo? Bom, eu quero mostrar isso aqui na prática, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Delete from empregados, where código igual a 125. Então, vai apagar o registro lá de empregados, cujo código seja igual a 125. Adiantando. Esse é o pior exemplo possível, porque não se apaga registro de funcionário. Não pode. Mesmo o cara demitido. Certo? Registro histórico. Essas coisas não se apagam. Isso seria um update, né, professor? Sim, você deve ter uma coluna de status lá para você fazer isso. É o que nós chamamos de exclusão lógica. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso é fácil de mostrar. Tá? Beleza. Muito bem. Vamos lá voltar para o nosso SQL. Aqui na tabelinha exemplo. Vamos fazer algumas modificações nela para atender nossa necessidade, tá? O que eu quero mudar aqui na tabelinha exemplo? Eu vou mudar o seguinte. Eu vou adicionar alguns campos aqui. Então, vamos lá para o Alter Table, né? Alter Table. Eu vou adicionar 2 campos. Prestem atenção, por favor. Os 2, eu vou usar aquela questão do default, tá? Então, prestem atenção, porque isso é interessante, tá? Alter Table, o nome da tabela, exemplo. Muito bem. Eu vou adicionar 2 colunas. Add, o nome da coluna vai ser status. E aqui, ó, quando ele tá, importante, status é uma palavra reservada do SQL, tá? Quando ele dá esse valor aqui, ó, você coloca, você pode fazer isso aqui, ó. Põe entre colchetes que o SQL Server entende que se trata de uma palavra que você está usando, mesmo sendo uma palavra reservada, que você vai fazer um outro uso dela, tá? Vamos fazer assim, vamos mudar esse status para essa informação para ativo. Ativo, certo? Ela vai ser char. Vamos colocar char de 1, tá? Então, sim ou não, tá? Imediatamente eu vou colocar default, tá? E o default eu vou colocar como sendo ativo sim. O default é sim, tá bom? Antes disso, eu vou dizer o seguinte, ela vai acertar nulos, tá? Então, eu vou estabelecer aqui, ó, null default S. Muito bem. Go! Vamos dar um parse aqui. Legal. Vamos dar um execute aqui. Feito. Vamos dar um select para ver como que ficou agora? Ah, tá. É que eu não coloquei, desculpa. Vou colocar ativo aqui, ó. E vamos dar um execute aqui. Tá lá, ó. Tá tudo nulo. Vamos setar o ativo tudo para sim, né? Como é que eu faço, professor? Update, né? Ó. Update. Exemplo. Set ativo igual a sim. Muito bem. Só isso tá bom. Go. F5. Muito bem, 5 linhas afetadas. Vamos lá, ó. Execute. Tudo para sim, tá? Vamos adicionar mais algumas linhas aqui para a gente criar uma massa de dados para a gente poder brincar. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou copiar esses caras, tá? Ó, nós já brincamos com isso aqui, então vou deixar tudo
O que a gente já foi brincando, eu vou deixando tudo comentado, tá? Para não dar confusão. Senão ele dá confusão. Eu vou mudar aqui também, ó. Vou deixar só o select aqui. Ô, professor, quando você deu o alter table, Ah, o ativo não devia vir já com o S? não. Ele não vem. Tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá? Ctrl K, U. Eu não vou especificar ativo aqui, tá? Nem ativo e nem exemplo ID. Beleza? Então vamos lá, ó. Deixa teste de inclusão. A gente parou ali no 100, né? Eu vou colocar aqui 100, vamos colocar 110, né? Aqui. Ó. E aqui vamos colocar 120. Só para criar uma massa de dados, só para a gente brincar, gente. Tá? Não se prendam em valores, não. Isso aqui é só para teste, tá? Beleza? Então, não estou especificando nem exemplo ID nem ativo. Vamos ver o que ele vai fazer? Execute. 5 linhas afetadas. Ele gravou as 5. Vamos dar um select agora, incluindo todas as linhas. Vamos ver como que ele vai se comportar? Tá lá, ó. Então, quer dizer, atenção, olha as conclusões. Quer dizer que, se você der um alter table colocando the full S aqui, aceitando nulo, ele vai gravar o valor aqui? Não. Mas, se você incluir em seguida algum registro, o S começa a aparecer aqui dentro. Perceberam? A gente fez isso. Sim, deu para sim, professor. Percebeu? Legal. Então vamos continuar. Agora a gente tem uma massa de dados aqui para brincar um pouquinho. Beleza. Vamos continuar. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer outro alter table, só que dessa vez para uma data. Vamos lá? A gente não brincou com date time até agora, né? Então vamos brincar. Alter table, né? Nome da tabela, exemplo. Add vamos fazer assim, add, vamos chamar de dt insert, tá? Vai ser date time null default get date. O que eu estou falando para o SQL Server? Falando o seguinte, na tabela exemplo, você vai adicionar uma coluna chamada dt insert, ela é do tipo datetime, ela aceita nulos. Porém, o default dela é getDate. O que é getDate, professor? GetDate, meus caros, é uma função do SQL Server que busca a data atual desse momento. Como é que eu posso usar o getDate? Uma brincadeirinha, ó. Select, coloca assim, getDate. Opa! Select getDate, go. Vamos colocar aqui, vou ensinar para vocês. O pessoal odeia que a gente faça isso, tá? Oh, meu Deus, estamos difíceis hoje, né? Tá? Data hora, né? Data hora atual. Isso aqui é o que a gente chama de alias, tá bom? Eu não gosto muito de usar esse tipo de coisa porque pode complicar um pouco a vida, mas faz parte da matéria, então depois eu tenho que passar isso para vocês. Vamos já nos familiarizando. Alias, em inglês, apelido. Então você consegue mudar o nome de determinado valor de coluna, né? O nome de uma coluna. Vamos rodar esse cara, olha lá, data hora atual. Certo? Então, getDate, ele retorna esse valor e põe para você dentro lá daquela coluna. Mas nós já vimos... Deixa eu deixar esse cara aqui comentado. Nós já vimos que só o ato de mandar adicionar a coluna
ele não coloca valores lá dentro. A gente tem que fazer um update depois. Então, a gente vai fazer um update brincando com isso aí, tá? Vamos dar um go aqui. Bem. Tem certo? Date time, null, default, get date. Beleza. Foi. Comandos completados com sucesso. Muito bem. Vamos dar uma olhada na estrutura dessa tabela. Olha lá. DT insert, date time. Beleza? E ele aceita nulo. Ótimo. Muito bem. Vamos voltar para cá. Vamos fazer outro desses, só que eu vou chamar de DT update, tá? Não, DT update, isso. Update. E aí não tem default. Não tem default, certo? Vamos dar um go aqui. Beleza. Vou olhar a estrutura da tabela para ver o que virou. DT update, date time aceita nulo, mas não tem default. Beleza, ótimo. Muito bem. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Perdi. Então, nós já fizemos esses dois, nós temos mais duas colunas lá na nossa tabelinha, certo? Vamos colocar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update na tabela. Ó, update, exemplo, set. O nome da coluna que eu quero é DT insert, né? É igual a getDate. Então, eu estou atualizando todos os campos de data de inserção usando o getDate agora. Certo? Vamos rodar? 10 linhas afetadas. Vamos ver o resultado? Só que o nosso select agora já não está dando mais, né? Vou comentar esse cara, vou fazer um outro aqui embaixo novo, para a gente ver o nosso exemplo aqui. Vamos lá? Vou comentar isso aqui. Aí eu vou ver aqui. Exemplo de alfa, beta, gama, ativo. Aqui eu vou colocar DT insert. Caramba. Vírgula, DT update. Certo? Vamos lá? Execute. Tá lá, ó. Os registros foram todos criados agora. Muito bem. Vamos adicionar mais massa de dados para a gente ver isso funcionando? Como funciona? Olha lá, ó. Bem. Vou continuar trabalhando com alfa, beta e gama. Certo? Aqui, eu vou escrever aqui uma outra coisa. Eu vou colocar a palavra novo aqui na frente. Ó. Certo? E aqui eu mudo o valor para 200. Aqui. Aí aqui o valor é 300. Certo? Vamos incluir isso aqui. Execute. 5 linhas afetadas. Vamos ver o nosso banco. Está lá. Ó. Detalhe, olha o horário de inclusão. Beleza? Beleza. Vamos fazer algumas atualizações no banco, então? Vamos mudar o banco. Ó, Ctrl K, U. Não, Ctrl K. Vou fazer o update agora. Update, exemplo, certo? 7. Vou mudar eu vou mudar todo mundo que está entre o 6 e o 10 para ativo igual a não. E aí eu vou atualizar a data de update dele. Vamos lá? Vamos fazer isso. Isso é um exercício legal, né? Olha só. 7 ativo igual a não. Where exemplo ID, exemplo
ID. Aqui, gente, tem algumas alternativas que a gente pode fazer. Nós podemos fazer como ele fez A maior igual e menor igual, né? Ó, maior igual a 6. Aí eu uso AND, exemplo, ID menor ou igual a 10. Certo? Ou eu posso fazer o seguinte também. O SQL Server aceita essas duas formas, tá? Eu posso fazer assim, ó, in, aí eu coloco os valores aqui, 6,7, 8, 9, 10. Ele aceita essas duas formas, tá? Depende do gosto do freguês. Beleza? Aqui, ó, a gente pode observar essa sintaxe sendo empregada, certo? Onde é que ele fez? Deixa eu ver se eu acho. Não. Acho que é na Select que ele está fazendo isso. É, né? Aqui. Aqui ele fez essas formas, né, diferenciadas. Mas isso para o Select. Eu posso empregar a mesma coisa no Update, professor? Pode. Pode. Eu estou mostrando isso para vocês porque isso aqui vem do Select, tá vendo? E eu vou empregar uma forma, eu posso empregar uma forma igual no Update. Eu também posso fazer a mesma coisa lá no Update. Então, vamos lá brincar um pouquinho? Eu posso fazer assim, eu posso fazer daquele outro jeito, certo? Posso fazer aqui, ó, exemplo ID. E aqui, 6. And, exemplo, ID. Aí eu coloco igual a 10. Certo? Só que eu não quero só o ativo. Eu quero mudar mais coisa. Eu vou mudar aqui, ó. DT update, que é o nome da coluna que a gente colocou, certo? Olha lá, ó. Eu vou colocar get date. Ah, aqui nós estamos então mudando dois campos de uma tabela, utilizando um filtro para especificar que eu só quero mudar o que tenha naquele trecho ali. Vamos testar isso aqui? Vou dar um parse para ver se está tudo ok. Beleza. Vou dar um execute. 5 linhas afetadas. Vou dar um select aqui. Tá lá. Beleza? Vamos brincar um pouquinho mais com o select, então. Agora eu quero que ele só mostre para mim, neste select aqui, ó. Vou fazer um novo aqui embaixo, ó. Atenção. É um novo select. Tá? Esse aqui eu já fiz. Assim. Aqui, ó. Eu vou colocar from exemplo where. Olha só o que eu vou fazer. Where ativo diferente do SQL Server é assim, tá? Ó, atenção. Diferente ou igual, né? Pode ser também igual a S. Certo? Vamos rodar esse cara. Olha lá. Ele só mostra os 10 registros que estão setados como ativo, ignorando os outros. Certo? Isso que a gente fez agora, é o que chamam de exclusão lógica. Tá? O registro não é excluído no banco, mas ele é excluído logicamente. Certo? A maioria das empresas que trabalham com esse esquema de não ter exclusões físicas, elas agem da mesma forma, tá? Elas trabalham dessa forma. Então,
Os registros sempre, quando ele faz a busca, a primeira coisa que todo mundo fala é busca só os ativos. Certo? Alguma dúvida, gente? Não, professor, tranquilo. Beleza. Alguém? Não? Muito bem. Então, nós vamos voltar a nossa atenção para o nosso banco agora. Eu já vou, de antemão, fazer o seguinte. Ó. Vou fazer delete, não, drop table. Vou apagar a tabela. Exemplo. E drop table. Doc. Comandos realizados com sucesso. Beleza? Muito bem. Então, apaguei a tabela exemplo. A gente brincou bastante aqui, né? Fez bastante coisa. Acredito que deu para entender bem como é que a gente está trabalhando. Se a gente voltar para cá e voltar a olhar o nosso database aqui, aquelas tabelas não existem mais. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos trabalhar agora com duas tabelas específicas que são pequenas, tá? E nenhuma delas tem registro, tá? Então vamos voltar nossa atenção primeiro para região. Eu deixei aqui, ó, o create table de região, certinho, é o mesmo script que vocês têm, tá? Só que eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou adicionar aquele dt insert, tá? Então vamos colocar aqui alter table, certo? Alter table, região, add dt insert, vamos lá, date time, default get date. Beleza? Beleza. Vamos mexer na tabela então, vamos alterar uma tabela nossa. Nós já temos chave primária, dela tá tudo certinho e tal. Então, eu vou dar execute. Beleza, ele alterou a tabela. Eu não preciso de dt update nesse caso, tá? Somente naqueles registros que vão mudar. Nós teremos um exemplo mais para frente que vai mudar, tá? É uma tabela de funcionários que nós vamos criar mais para frente, tá bom? Bom, o próximo passo é fazer o quê? Fazer esse insert aqui, né? Olha lá, eu criei um insert into região, onde eu estou preenchendo apenas descrição e sigla região. Aí eu coloco esses valores e eu vou mandar ele executar. 5 linhas afetadas. Muito bem. Select asterístico from região. Como a tabela é pequena e tem poucos dados, eu posso me dar o luxo de fazer um select asterístico. Aí. Beleza? Guardem os códigos, porque de antemão nós já iremos usá-los. Muito bem. Fiz o insert da tabela de região. Tá legal? Aqui eu já separei também um insert na tabela de unidades da federação. Só que não tem esse dt insert lá. Então eu vou colocar, ó, alter table, ó. O nome da tabela é unidades federação, certo? Tá. Vou adicionar uma coluna chamada dt insert, date time, aceita nulos, cujo default é get date. Então vamos lá? Vou marcar esse cara e vou dar um execute.
Feito. Aqui eu tenho aquele insert que vai com todas as informações, né? Todos os estados, e de antemão eu já vi os códigos de chave estrangeira. Que legal. Lembra que a gente fez na aula passada a chave estrangeira? Tá aqui, ó. Olha o script aqui de criação da Foreign Key. E por um acaso, como a tabela é pequena, eu pude fazer isso, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei a região e coloquei o código. Mas por quê? Porque a tabela de região é muito pequenininha, né? Ela tem apenas 5 registros. Então é muito fácil de dizer quais são as chaves, né? O que eu fiz aqui? Eu adicionei... Só tem uma coisa errada aqui, ó. O FID não faz parte dessa script. Aqui é só a descrição, a sigla UF e o ID de região dele. Certo? Aqui no final, eu fui colocando os values e fui separando por vírgula, tá vendo, ó? Então, cada um desses é uma linha que ele vai adicionar. Certo? No final, eu coloco Go. Se tiver tudo correto, acredito que esteja. Eu já rodei isso aqui? Deixa eu olhar. Só para não ter... Já rodei. Beleza. Vamos lá? Vamos rodar isso aqui, então. Deixa eu comentar esse cara. Fiz ele, né? E agora eu vou rodar esse cara aqui. Marquei ele todo, tá vendo? E aqui, execute. 27 linhas afetadas. Vamos dar um select asterístico nele? A tabela não é tão grande, então não tem problema. Asterístico from unidades federação. Go. Beleza. Tá lá, ó. Show. Show. Alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo por enquanto. Beleza. Gente, o que eu vou fazer agora? Nós chegamos ao fim da aula, tá? Eu queria demonstrar isso para vocês. Chegamos ao final da aula. Na próxima aula, eu vou deixar os scripts para vocês lá no Google Drive, tá? Esses 2 scripts e os outros scripts de mesorregião, microrregião e municípios. Esses são maiores, tá? Especialmente de municípios. São 5.507 municípios do Brasil. Então, é um script muito grande, tá? Eu vou deixar ele lá para vocês. Por que eu vou... Só que eu quero que vocês se concentrem nesses 2. Por quê? Na próxima aula, nós iremos ampliar o nosso conhecimento de teoria de conjuntos, porque nós vamos trabalhar com ordenação, no select propriamente dito. Nós vamos trabalhar com ordenação, nós vamos trabalhar com joins, tá? Em especial, ordenação e joins, tá? Porque é o grande foco da maioria do trabalho que a gente tem. Porque essa é uma preparação que nós estamos fazendo para partir para uma programação propriamente dita dentro do SQL, tá? Aonde eu quero chegar? Antes da N1, eu quero essas tabelas prontas, vocês entendendo todo o funcionamento para preenchimento, alteração, edição desses dados, assim por diante. Na N2, nós iremos atacar views e store procedures. Tá? O meu objetivo é esse. Nós provavelmente teremos um trabalho. Para N1, eu estou querendo não colocar trabalho. Eu vou deixar vocês mais à vontade para que vocês possam estudar isso aqui. Gente, apenas o aviso, tá? A prova, como eu falei, é 50% teoria, 50% prática. A prática é praticamente isso aqui que vocês acabaram de fazer. Tá? Eu sei que ficou redundante, mas a prova, a parte prática da prova vai ser isso aqui. Então,
eu vou passar um problema, você tem que criar o script para resolver a questão. A ideia é essa. Tá? Devo passar uma quantidade de dados para você montar uma tabela, alguma coisa nesse sentido. Resolver alguns problemas, tal. Vou colocar umas particularidades nas questões, alterações que você vai ter que fazer, alguns resultados, e aí eu vou propor uma resposta e você vai dizer se é verdade ou não. Beleza? Ótimo. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, por favor, me chame no WhatsApp para a gente poder conversar. Esses scripts estarão no Google Drive separados por tabela, porque tem algumas coisas para serem feitas, né? Eu estou adicionando uma coluna a mais para ir mandar inserir, tá bom? Então, estarão no Google Drive separados por tabela, numa pasta do encontro de hoje. Importante, tá? A gente já está deixando separado dessa forma, então vocês já estão bem cientes de como processar, de como trabalhar, como fazer isso, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Podemos encerrar? Professor, tem algum grupo do WhatsApp da turma? Ou algo assim? Tem sim. Você não faz parte não, Matheus? Não, professor, não tô. Então, pera um pouquinho, Matheus. Eu vou pegar... o seu líder de turma participa dessa... Tá aqui nessa aula? Não, não tá não. Não tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí. Eu vou colocar o convite para o grupo aqui e aí você entra, tá? Tá. Só um minutinho. Nós já vamos para o relatório, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, eu vou para o relatório e aí o Matheus fica aí para mim poder passar essa informação para ele. Bom, a gente já praticou bastante, mexeu bastante. Agora vamos para o relatório. O que eu quero no relatório? Tudo da aula de hoje. Alteração de tabelas usando a instrução alter table. E introdução e manipulação de dados usando as instruções select, insert, update e delete. Bom? Prepara o relatório. Vocês já sabem como preparar os relatórios, então a gente não precisa nem comentar isso. O assunto PBD, atividade 2021-03-19. Data de entrega dia 22 de março, até as 11h59 da noite, quer dizer, vocês têm mais de 72 horas. Beleza? Qualquer dúvida sobre o relatório, me procurem no WhatsApp para a gente poder conversar. Vou encerrar a aula por aqui, vou atender o Matheus agora quanto ao grupo. Eu agradeço a presença de todos e peço que vocês continuem se cuidando. A pandemia está aí, chegou um documento novo, hoje a gente estava em reunião, professores hoje mais cedo, a gente estava discutindo exatamente isso. Permanecemos em home office, tá? Inclusive, a universidade não vai atender mais presencial durante esse período agora, por ordem da Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? E está saindo um decreto estadual também que vai proibir um monte de coisa. Então, a universidade já está prevendo isso, já vai deixar tudo em home office, não vai ter mais presencial na universidade, tá bom? Eu sei que é complicado, gente, mas são medidas que têm que ser tomadas, tem que ser feito. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente está enrolado. A coisa está cada vez pior. Grande abraço, peço que todos continuem se cuidando, tomando todos os cuidados do mundo, beleza? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Grande abraço, valeu! Valeu! Matheus, fica aí pra gente resolver. Vamos Fala checar aí. a prova, acho que eu